Abel Ferreira na seleção brasileira. Informação de André Rizek e Caio Mota. Os contatos já foram iniciados. Vamos juntos para o vídeo. Mas antes de tudo, eu quero saber aqui a sua opinião. Você é a favor de Abel Ferreira na seleção brasileira? Consequentemente, ele acabaria deixando o Palmeiras, né? O que você pensa a respeito? Já deixa a sua opinião aqui antes da gente começar o vídeo. E vamos embora. São contatos, que não é negociação, já iniciou os contatos com o staff do Abel. Não é para dizer que eu quero ou que eu não quero, é para tatear, para saber qual seria a condição, como é que seria. E então, ele se mostrou interessado? O Abel, não apurei um feedback nesse sentido, até porque não foi uma proposta, você quer vir ou não. Se eu for no Abel, qual seria a condição? Com o Palmeiras, com o Abel? Certeza. Mas enfim, é uma questão... Passarinho me contou que ele se mostrou interessado, caso a CBF venha e diga, eu quero você. Então assim, desses nomes, qual treinador que assim, diria, não tenho interesse? É muito difícil. O que eu também apurei, o que eu também apurei é que assim, o Palmeiras garante que até o momento, e eu acho natural, não houve uma consulta ao clube. A consulta só vai acontecer, como aconteceu com o Dorival Júnior. Tem interesse, gostaria? Beleza, aí a CBF vai e consulta os clubes, como seria para liberar. Mas o Abel não é a prioridade, né? Se fosse colocar num pódio, ele estaria em terceiro. Terceiro e o Mourinho seria o quarto, né? Exatamente. Então seria assim, o Jesus pela viabilidade. Porque o Jesus ele tem uma multa que se fosse para ele vir no dia 1º de abril, a multa seria de 5 milhões de euros. Como ele deixou claro que ele só viria a partir da Champions, que é em maio, essa multa ela é decrescente e o contrato dele acaba no Mundial. Acaba dia 30 de junho com gatilho. Se o Hilal estiver vivo, vai até cair no Mundial. Então, caso Jesus seja mesmo o escolhido, uma negociação com o Hilal, com essa multa decrescente, em meado de maio já seria 2,5 de euros para menos. Então, esse é um cenário que torna tudo muito mais factível e viável, já que ele se colocou à disposição de negociar essa multa desde que após a Champions. Só sobre assim, essa questão do Real Madrid, de crise do Real Madrid, assim, eu acho que eu não acredito muito em crise do Real Madrid. É um momento de oscilação, mas nesse período de trabalho do Ancelotti à frente do Real Madrid, quantas vezes a gente já ouviu falar em Real Madrid em crise? No final da temporada, o Real Madrid era campeão de Liga dos Campeões, ou era campeão espanhol, vai enfrentar um Arsenal. Enfrentou o Arsenal e tomou taca, né? Então o Ancelotti também balançando no cargo aí, o que atrapalharia em termos aí se tivesse a negociação com o Abel. Mas, só um relato aqui, pessoal, uma vez eu fui buscar minha esposa na academia, ela falou, tá acontecendo alguma coisa com o São Paulo? Eu falei, eu acho que não. Aí depois de 10 minutos eu falei, então, parece que o Dorival vai ser técnico da seleção. Ela ficou brava comigo. Ela falou, como que você fala? Não, eu falei, acho que é só especulação. Por fim, foi tipo especulação na quarta e ele foi anunciado, sei lá, na quinta e na sexta. Então é o tipo de coisa que acontece da noite pro dia isso daí, cara. Exato, e lembrando que o Abel, 5 dias atrás, ele foi direto, né, sobre uma chance na seleção brasileira. Isso aqui são aspas dele, tá? Eu não falo de cis. A nossa presidente já foi muito clara em relação a isso, a Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Foi o que ele disse, assim, de uma forma muito breve, né? Ele falou que não falo sobre hipóteses, enfim, foi o que ele comentou a respeito disso. Mas, enfim, em nenhum momento o Edinaldo procurou o Abel, pelo menos o que o Abel disse, né? O que o Abel foi o que o Abel comentou naquela entrevista. Até a própria Leila Pereira também falou, né? Tem uma aspas da Leila Pereira aqui, onde ela diz: eu não falo sobre hipóteses, o Edinaldo nunca me procurou para falar sobre esse assunto, não posso ficar elucubrando. Quando tiver algo nesse sentido, volto a falar, mas em nenhum momento o presidente Edinaldo me procurou para perguntar sobre o Abel. Ele continua conosco, tem contrato até o final do ano e vamos em frente. Foi uma declaração, mas enfim, as coisas mudam muito rápido, né, cara? As coisas, como você mesmo disse, tem essa situação do Dorival e tudo muda muito rápido. Fato é, né, Erla? Uma coisa ninguém pode negar. O Abel, ele tá preparado para a seleção, porque hoje o Palmeiras joga com a mesma qualidade da seleção brasileira, né? Tá difícil, né, velho? Tá bem parecido, né, se for ver o nível. Não, mas o Abel, ele já é um cara já especulado há muito tempo, né? A gente já viu, inclusive, tem rival que fala mais na zoeira, né, pra ele deixar o Palmeiras mesmo, e tem rival que fala na moral mesmo, que gosta dele como técnico e tal, essa personalidade. Eu acho que o Abel não dura uma semana na seleção, porque ele vai querer brigar com as coisas que acontecem lá dentro, mas é um nome, com certeza, aí, dos nomes aí falados, eles falaram aí praticamente em terceiro no pódio, né? Eu acho que vai acabar sendo fatalmente o Jorge Jesus, mas, né, se não acontecer nada, o Jorge Jesus pode ter talvez uma proposta da Europa, tal. Acho que para ele, né, seria menos dor de cabeça, mas se o Jorge Jesus abraçar, acho que acaba sendo ele. A grande questão é essa, talvez o Jorge Jesus
numa conversa ali, como foi aquela vez do Muricy, aquela vez clássica, que ele ficou a tarde inteira conversando, rápido, né? Conversando com os caras, falou, pô, não tô afim, tipo, ele entendeu a parada que era de dentro, então talvez esses não, se rolar um não aí de quem tá na frente do Abel, possa cair no colo dele essa daí, aí não sei se ele se interessaria, né? Porque se ele acha que a pressão aqui treinar o Palmeiras, e é uma pressão absurda, se assumir uma seleção brasileira do jeito que tá, meu Deus do céu, aí o que ele já ouve da imprensa aí vai ser triplicado, velho. Mas uma coisa aqui que a gente tem que, pelo menos, assumir, né, é que ele é o melhor técnico brasileiro, né, no Brasil, nos últimos anos. Isso aqui é um fato. Muito fala-se também de Renato Gaúcho, né, mais pela resenha, porque diz que a seleção hoje ela precisa de um pai, né? Ela precisa. Então chama o Felipão, né? Ela precisa de. Por isso que se diz muito do Renato Gaúcho. Fala que o Renato Gaúcho daria jeito na seleção muito por causa disso. Mas o Abel hoje, em termos de estar vivenciando e desempenhando no futebol brasileiro, ele seria o nome. Vou falar a verdade. Eu não gostaria do Abel na seleção. Não gostaria. Pelo menos que até o fim do ano. Eu acho que o Palmeiras vai manter ele até o fim do ano, né? O Palmeiras, se ele não quiser renovar, ele pelo menos até o fim do ano ele fica independente do trabalho ser bom ou não. Porque o Palmeiras ele serve muito de testa de ferro para Leila, né? Ele acaba segurando muito a onda da Leila. Então, cara, a não ser que o Palmeiras brigue por um rebaixamento no Brasileirão, eu não vejo o Abel sendo demitido. Não vejo o Abel sendo demitido nesse sentido. E passe uma vergonha homérica no Mundial, eu não vejo o Abel sendo demitido nesse sentido. Eu acho que a Leila mantém o cara até o fim do ano, continua com o projeto. E aí, com a relação já bem desgastada, aí ele não ficaria no fim do ano. Aí, pô, vamos lá, beliscou uma Copa do Brasil, bateu uma semi de Libertadores, ou ganhou um Brasileirão novamente, foi bem, conseguiu desempenhar, aí talvez o Palmeiras estudaria uma renovação. Inclusive a informação, tá? A informação trazida pela gente aqui, o Palmeiras quer renovar com o Abel Ferreira. O Palmeiras já está procurando o Abel Ferreira para discutir renovação. O Palmeiras quer renovar com o Abel. Mas aí vamos aguardar, né, cara? Respeito de seleção foi o que você falou, as coisas acontecem muito rápido e a CBF normalmente quer fazer as coisas tudo para ontem. As coisas são feitas de maneira tempestuosa, né? Então não tem muito o que discutir nesse caso. Em teoria, o cara que assumir agora é pra Copa, né? Pelo tempo aí. Então imagina se aí que se não acontecer nada aí do Abel, enfim, que a gente falou as situações, dificilmente ele, sei lá, em dezembro ele sairia para a seleção, que aí você estaria 6 meses de uma Copa do Mundo. Então muito provavelmente quem assumir agora, seja lá quem for, como eu disse, eu acho que vai ser o Jorge Jesus mesmo, deve ser já o técnico da Copa do Mundo. E aí, né, eu falo assim, eu não sou muito fã da seleção ultimamente, mas eu já gostei bastante, mas eu queria muito viver o que eu vivi em 2002, que foi muito da hora. É muito da hora a seleção ganhar a Copa do Mundo, é um momento diferente assim no país, né? Seria muito foda, mas hoje zero esperança nisso. Exatamente. Bom, mas é isso, senhores. Contatos iniciados por Abel Ferreira, lembrando que é só aquela sondagem, né? Só aquele, oi, tudo bem? Você não vai precisar do C aí, você topa? É tipo isso, ô moço, se tiver um futebol terça-feira, quando os caras chegam lá no bar pra falar com você, se tiver um futebol terça-feira, 7h30, você vai? Inclusive tem futebol hoje, 8h30, daqui a pouco eu vou lá demonstrar o meu talento. O cara chega assim, ó, se tiver um futebol hoje, 8h30, terça-feira, você vai? Se tiver. Você fala, ó, eu acho que eu jogo. É tipo isso que a CBF tá fazendo com o staff do Abel, né? Tá pra saber se tem essa condição ou não. Mas enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos, a gente volta para informar vocês, volta para debater, mas por gentileza deixe nos comentários a sua opinião, estamos curiosos para saber, sempre legal ver outros pontos de vista. Isso é o que deixa o nosso canal super engajado e também que fortalece aí o nosso relacionamento com vocês. Perfeito? Lembrando, sempre com muita educação, tá, pessoal? Não precisa xingar um amigo não, porque ele pensa diferente aí. Perfeito? Tamo junto. Valeu.